Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo um pouco diferente. A Dani Jardim, que acompanha aqui o blog, ela viu um vídeo no canal Vício em Série falando sobre nomes de séries que foram porcamente traduzidos. Ela sugeriu então que eu fizesse um vídeo similar, só que falando de traduções de títulos de livros. Então aqui estou eu acatei a ideia dela. Vou deixar pra vocês o link do vídeo original, que ela viu sobre o nome das séries. E eu não vou falar simplesmente de livros que foram traduzidos de uma maneira ruim, mas também sobre títulos que eram difíceis de ser traduzidos pelo significado da palavra em inglês e a gente talvez não ter um similar no português. Mas enfim. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é A Rainha da Fofoca, da Meg Cabot, que em inglês se chama Queen of Babel. Fofoca, na verdade, não é o que o título original traz. Fofoca é, por exemplo, alguém te conta alguma coisa e você chega, você não acredita no que fulano me contou, indo lá contar o segredo do outro, que você não aguenta guardar aquilo pra você, porque você quer falar da vida do outro, enfim, isso que é fofoca. E Babel não é exatamente isso. Babel pode assumir duas interpretações diferentes e que ambas se aplicam a Lizzie, que é a protagonista de Rainha da Fofoca. Um deles é tanto você falar de um jeito extremamente rápido, comendo palavras e que ninguém consegue entender exatamente o que você está falando. Então você desembesta a falar e ninguém consegue te entender, a Lizzie faz isso. Quanto o outro é você deixar escapar alguma coisa que você não deveria, mas você não faz isso por mal. Simplesmente acontece, quando você viu, você já falou. E a Lizzie também vive falando isso. Então não é que ela é fofoqueira, não é que ela sai contando para os outros da vida alheia. É que, às vezes, ela simplesmente não consegue guardar alguma coisa pra ela, porque quando ela já viu, ela já falou, a língua dela é maior que a boca. Só que talvez não teria como traduzir isso, porque a gente não tem uma palavra pra isso. Então, era um título um pouco complicado. Acabou ficando A Rainha da Fofoca, mas A Rainha da Fofoca não é exatamente o que o título quer dizer. O outro livro que eu vou mostrar pra vocês, pra quem acompanha o canal, já deve estar esperando que eu mostre esse livro, porque eu comentei desse livro há algumas caixinhas do correio, e é o livro Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern. Esse livro é um dos recordistas de títulos confusos que eu já vi por aí. O nome original do livro é Where Rainbows End, que significa Onde Terminam os Arco-Íris. Inclusive, há uma edição desse livro, se eu não me engano, pela editora Rocco, e que foi traduzida como Onde Terminam os Arco-Íris aqui no Brasil. Só que é um livro que eu acho que já saiu de circulação, um livro difícil de ser encontrado. Eu nunca cheguei a ver um exemplar dele e eu queria o livro há muito tempo. Então eu fiquei feliz quando a Novo Conceito relançou o livro aqui, mesmo que com esse título de Simplesmente Acontece. Nos Estados Unidos, o livro foi publicado com um segundo título, Love, Rosie. Acontece que o livro ele é escrito em forma de cartas, de e-mails, mensagens, enfim. E a personagem principal aqui é a Rosie, então eu acredito que Love, Rosie é a maneira de como ela termina as cartas dela. Eu ainda não li o livro, por isso que eu tô falando acredito o quê. Nos Estados Unidos eles preferiram lançar o livro com esse título, talvez para conseguir fazer uma conexão com P.S. I Love You, P.S. Eu Te Amo, que também é um livro da autora, que também é um livro que tem cartas ali no meio e que também é a forma de como o personagem termina as cartas dele. Então talvez seja por isso que lá tenha sido lançado com esse título, de Love, Rosie. E aí, o filme ainda vai ser lançado aqui no Brasil mês que vem, em janeiro. E o título do filme foi traduzido como Simplesmente Acontece. E aí, o que a editora Novo Conceito fez? Ao invés de traduzir como Onde Terminam os Arco-Íris, ou então Com Amor, Rosie, eles traduziram como Simplesmente Acontece, pra conseguir fazer a conexão com o filme. E aí todo mundo que assistir ao filme, que gostar, provavelmente vai se interessar pelo livro. E aí eu pergunto pra vocês, onde é que ficam os arco-íris nessa história? O outro livro que eu vou mostrar também é da editora Novo Conceito e é o livro Tweetando o Amor. O nome do livro em inglês é Good Night, Tweetheart, que é a maneira de como o Mark termina as conversas dele com a Abby, que é a protagonista, e a forma como ele a chama, Tweetheart, que é um trocadilho com sweetheart, que seria querida no Brasil. Só que não tem como a gente traduzir a palavra tweetheart pra cá, porque ele faz esse trocadilho então com sweetheart, mas levado pro Twitter. E não tem como a gente traduzir essa palavra pra cá, não dá pra trazer, sei lá, transformar em querida do Twitter, não tem como. É um trocadilho. Então acredito que por isso eles tenham traduzido como Tweetando o Amor. Só que
venhamos e convenhamos, Tweetando o Amor é um nome um tanto quanto brega. Good Night, Sweetheart é tão bonitinho. Eu não sei, talvez se tivesse traduzido como Boa Noite, Sweetheart, pudesse manter a essência, só que aí a gente entra num outro problema. Será que as pessoas conseguiriam pronunciar o nome do livro? Enfim, Tweetando o Amor talvez tenha sido a melhor escolha, mesmo que uma escolha um tanto quanto breguinha, vamos combinar. Os próximos 2 livros que eu vou mostrar pra vocês são pertencentes a uma série, só que o primeiro foi publicado pela editora Agir e o outro pela editora Novo Conceito. São os livros da Emily Giffin, O Noivo da Minha Melhor Amiga e Presentes da Vida, que é a continuação. Os títulos originais dos livros são Something Borrowed, Alguma Coisa Emprestada, e Something Blue, Alguma Coisa Azul, que, pra quem não sabe, são as tradições dos casamentos norte-americanos. Então, os casamentos norte-americanos têm como tradição que você case com alguma coisa emprestada, alguma coisa azul, alguma coisa antiga e alguma coisa nova. Something old, something blue, something borrowed, something new. Falei tudo fora de ordem, tá? Mas, novamente, não tinha como a gente traduzir isso de maneira literal e que fizesse sentido no Brasil. Então a editora acabou escolhendo O Noivo da Minha Melhor Amiga, que faz extrema alusão à história, e também a gente até consegue entender o Something Borrowed, já que a amiga aqui meio que pega o noivo da outra emprestado. E aí, Something Blue, essa tradição do Something Blue, ela vai fazer alusão ao amor, à fidelidade, à modéstia. E em Presentes da Vida, a personagem Darcy, que ela é vista com olhos negativos aqui em O Noivo da Minha Melhor Amiga, ela está revendo a vida dela. E, de certa forma, ela revê de acordo com todas essas características que eu falei. Então, muito provavelmente, por isso o título Something Blue. E aí, então, por mais que sejam títulos que façam sentido em inglês, as editoras tiveram que se virar de outra maneira no Brasil. Mantendo o assunto aí em blue, em azul, eu trago outro livro para vocês, dessa vez publicado no Brasil pela editora Arqueiro. E é o livro A Escolhida, da Lois Lowry, que é o segundo livro do Quarteto Doador. O primeiro livro é o Doador de Memórias. E eu falo em azul porque o título do livro original é Gathering Blue, que seria procurando o azul, em busca do azul, algo mais ou menos assim, que não faz sentido algum se você não lê o livro. Só para resumir muito a história, a Kira, a protagonista do livro, ela recebe a função de bordar uma túnica que ela vai contar a história do mundo em que a Kira vive. Só que quando ela vai começar a bordar, ela percebe que ela não tem a cor azul dentre as linhas dela e ela não sabe como fabricar a cor azul, porque a cor azul não existe nesse mundo em que ela vive. Então, esse Em Busca do Azul tem a ver com isso. Só que venhamos e convenhamos, se você traduzisse o livro como Em Busca do Azul, ele não ia ter nenhum apelo comercial, dificilmente alguém se interessaria por um livro com esse título, Em Busca do Azul. Ele faz sentido depois que você lê o livro, só que as editoras precisam que você se interesse pelo livro para que depois você leia e entenda o título. Então eu acredito que A Escolhida foi a melhor opção que a editora encontrou. Tem a ver com a história e ela tem um apelo muito maior do que Em Busca do Azul. O outro título que eu vou mostrar é de um livro publicado no Brasil pela editora Galera Record. E é o livro Gregory e a Segunda Profecia. A tradução do título original, eu não vou falar o título em inglês, eu vou falar só a tradução, seria Gregory e a Profecia da Perdição. Esse seria o título literal. Acontece que o título em inglês, ele tem um duplo sentido. Ele tem um trocadilho que seria completamente perdido no português. Não tem como manter o duplo sentido que existe no inglês em português. Além disso, se a editora optasse por alguma das opções de duplo sentido que existe no título, ela poderia dar um spoiler ao leitor. Ou seja, falar Gregory e a Segunda Profecia acabou sendo a melhor maneira de não dar um spoiler e manter a essência da história, porque esse livro vai falar sobre a Segunda Profecia na série As Crônicas do Subterrâneo. Agora, os próximos 2 livros que eu vou mostrar são títulos que foram traduzidos de uma maneira um tanto quanto confusa no Brasil. Primeiro eu mostro pra vocês Um Caso Perdido da série Hopeless. E aí nós temos que considerar que Hopeless é o título original do primeiro livro, e que ao pé da letra significa Sem Esperança. Esse título também, em inglês, é um dos títulos mais brilhantes que eu tenho aqui na estante. Eu me apaixonei por esse título, não simplesmente por ele significar sem esperança,
mas por todos os sentidos que ele assume na história, que também não tem como eu explicar pra vocês sem dar um spoiler, mas ele tem vários sentidos diferentes. Você consegue desmembrar esse título em vários significados e, enfim, é um título extremamente complexo. Mas, ao pé da letra, ele significa sem esperança, que a editora trouxe como um caso perdido. A questão é que a editora divulgou nessa semana a capa e o título do segundo livro da série, que significa Losing Hope, Perdendo a Esperança, que também vai ter a ver com a história. Só que aí a editora não traduziu como Perdendo a Esperança, ela traduziu como Sem Esperança, que é o título do primeiro. Ou seja, prevejo grandes confusões com relação a esses títulos. E aí, pra fechar, outros 2 livros que também tiveram confusões de títulos são os livros da série Academia de Vampiros, da Richelle Mead. O primeiro livro, O Beijo das Sombras, e o terceiro livro, Tocada pelas Sombras. Acontece que o título original do livro é Vampire Academy, ou seja, simplesmente Academia de Vampiros, o título que a editora deu pra série. E aí eles resolveram dar o nome pro primeiro livro de O Beijo das Sombras, que é o título do terceiro livro. O título original de Tocada pelas Sombras é Shadow Kiss, O Beijo das Sombras. E não simplesmente eles trocaram os títulos, como eles também trocaram as capas. Originalmente, essa capa aqui é desse livro, e essa capa é desse aqui. Ou seja, eu não faço a mínima ideia de por que a editora fez isso, mas ela fez uma grande confusão, não simplesmente com a capa, mas com os títulos. Ela poderia ter mantido o nome desse livro simplesmente como Academia de Vampiros e desse aqui como O Beijo das Sombras. Mas não, eles resolveram fazer isso, sei lá eu por quê, resolveram trocar as capas e virou essa confusão. Então esses são os livros que eu escolhi mostrar pra vocês. Muito provavelmente existem milhares de outros exemplos, inclusive exemplos melhores do que esses, com traduções piores do que essas. Nem acho que todos esses casos aqui foram más traduções, como eu mostrei, foram adaptações, não tinha como traduzir de outra maneira. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado e também não deixem de comentar comigo títulos que vocês também ficaram indignados, títulos que vocês não compreenderam o porquê de terem traduzido dessa maneira. Enfim, vamos compartilhar e conversar sobre títulos. Beijos a todos e até o próximo vídeo. O outro livro que eu vou mostrar, mas também porque não havia uma forma exata. Os nomes dos livros em inglês é Something Borrowed e Something Blue. Que pra quem não sabe, são as trajes. O outro título que eu vou mostrar é de um livro da editora Galera Record. No caso, Gregor